Muito bem, vamos à polêmica do dia. Olha, é o que o nosso título diz. Caso Mauro Cid é suco de Brasil. E expõe também várias contradições desse sistemão, e a gente vai abordar aqui vários aspectos dessa história. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou a ser preso nesta sexta-feira. Segundo o STF, a prisão ocorreu por obstrução de justiça e por descumprir medidas cautelares. Ontem, quinta-feira, a revista Veja publicou áudios em que Mauro Cid atacou a PF e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pela condução das investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos, então, ouvir o que disse Mauro Cid. A gente preparou aqui as sonoras. Em um dos áudios, ele acusou a PF de pressioná-lo a responder coisas que não tinham acontecido. Olha, a gente vai analisar cada conteúdo, tá? Então, muita calma nessa hora. Solta o primeiro áudio, produção. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Vocês reparem, desde já, que ele não se refere a nada específico. Não, teve caso ali que falaram que minha versão não era a verdadeira, tá, etc. Mas ele não se refere. Qual episódio? Não tem. Em outro áudio, Mauro Cid falou sobre Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Olha, mais uma vez, quando ele fala a respeito do Moraes, ele não está citando diretamente um episódio específico. Ele cita o episódio específico da menção do Moraes, da menção da reunião do Moraes com o Jair Bolsonaro. A gente vai ter que entrar em maiores detalhes a respeito dessa reunião. Para dizer que a Polícia Federal ficou desconcertada quando ele mencionou esse episódio. Isso é interessante. Esse é um dos dois, talvez, pontos interessantes da revelação desse áudio. Quer dizer, quando aparece o Moraes dentro da história, o Mauro Cid está dizendo que a PF se desconcerta e a gente vai precisar verificar se ele realmente falou isso em vídeo e se realmente isso foi omitido do relatório. Vamos assistir ao terceiro áudio agora, que é o Mauro Cid dizendo que Moraes já tem a sentença pronta. Olha, reparem, ele diz que o Xandão é a lei, né? E isso a gente sabe também. Estou falando só que não tem nenhuma novidade. Manda prender quando quer, pode não ter denúncia, pode não ter isso e aquilo, mas ele faz. Todo mundo já sabe disso. Isso não é uma novidade. O ponto de novidade é a menção ali a esse encontro de Moraes com Jair Bolsonaro, e nós vamos voltar a isso. Agora ele falou que o Moraes já tem a sentença pronta, a narrativa pronta. Vamos ouvir exatamente. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Muito bem, só está esperando o momento conveniente, o PGR acata, aceita, quer dizer, tem toda uma aliança, um alinhamento entre as autoridades que estão dando conta aí dessa investigação. É isso que o Mauro Cid está dizendo. E o Cid ainda fez um desabafo sobre a situação. Vamos ouvir. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira,
ninguém perdeu vida financeira como eu perdi, todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí, o político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Tá aí. O único que se fui eu, Cid, Mauro, essa frase para a posteridade. E ele disse isso no áudio, e no dia seguinte da revelação do áudio, ele foi preso. Quer dizer, de fato, Mauro Cid tem razão a respeito desse ponto. É claro que nada disso exime as responsabilidades. Esse é o ponto que a nossa análise vai sempre se diferenciar dos políticos que querem limpar a própria sujeira, ou a sujeira de integrantes do seu grupo, do seu campo ideológico, da sujeira de quem está investigando, ou do outro grupo, ou de quem está julgando, etc. Então, aqui a gente aponta os devidos abusos, mas aponta a devida responsabilidade daqueles que estão metidos em trama golpista, em fraude de cartão de vacinação, e no diabo, a mesma coisa do outro lado, seja corrupção, enfim, alinhamento com ditaduras e tudo mais. Eu aqui no Papo Antagonista, 2 dias antes dessa reportagem que trouxe à tona os áudios do Mauro Cid com o título Jogo Duplo, expus o aparente jogo duplo do Mauro Cid. 2 dias antes, para vocês verem que o Papo Antagonista antecipa os fatos. Vamos rodar aqui o trechinho em que eu falei sobre como ele estava tentando agraciar todo mundo. Pode soltar. O Mauro Cid parece que ele faz o acordo de colaboração. Se a gente levar em consideração todos esses relatos, ele fala algo lá um pouco mais comprometedor para os outros, dá um jeito de vazar algo menos comprometedor, e assim fica todo mundo um tanto agraciado. Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos, evidentemente, mas o que vale para o processo é o relato da Polícia Federal. Agora, para a gente poder confirmar por verificação própria, a gente depende de quê? Olha aí, eu fui fazer assim, ó, saem fogos. Para a gente confirmar com fogos, a gente precisa do vídeo do depoimento do Mauro Cid. E eu, tomara, né, não espero muito mais das instituições no Brasil, mas eu gostaria que em algum momento esse vídeo fosse divulgado para a gente ver exatamente as palavras que o Mauro Cid usou, para ver se o relato da Polícia Federal é fiel, para ver se tem aliado que está mentindo por aí, para tentar espalhar uma desinformação. Muito bem, gostei desse rapaz, vou passar a acompanhar o programa dele, Papo Antagonista. Carlos Greve, o que você destaca de início nos áudios do Mauro Cid? Ah, Felipe, tanta coisa. Pois é. Olha só, por onde começar? Vamos começar pela reunião do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Esse era um fato inédito que acabou sendo confirmado hoje, ao longo da tarde. O primeiro a confirmar a reunião, vamos dar o crédito, né, foi o Paulo Capelli, jornalista do portal Metrópolis, né? Ele tem uma narrativa ali mais ou menos detalhada desse encontro que aconteceu na casa do Ciro Nogueira. Depois, outros veículos conseguiram comprovar independentemente a história, né? Nosso Wilson está de folga lá em Brasília, a gente não correu atrás disso hoje, né, Felipe? Mas, enfim, parece que foi uma reunião, segundo o relato do Capelli, foi uma reunião bem intensa. A intenção do Ciro Nogueira era ver se os dois, Xandão e Bolsonaro, meio que chegavam a um cessar-fogo ali, e o Bolsonaro concordava em reconhecer a derrota nas eleições. Mas nada disso aconteceu, né? Nenhum dos dois recuou. A reunião acabou dando em nada. E o resto da história a gente sabe qual foi. Então, teria sido uma iniciativa para tentar amainar os ânimos no começo de dezembro, que não deu certo. Agora, é curioso, né? É curioso. Mais uma vez, é um ministro do Supremo Tribunal Federal aparecendo numa circunstância que estritamente é política. Não é uma circunstância
de juiz, não é uma circunstância de ministro do STF. É um player político tentando fazer pazes com outro ator político. Com intermediação do Ciro Nogueira, né? O que talvez piora tudo, né? Então, olha, é mais, por melhor que fosse a intenção, vamos desanuviar o ambiente. É mais um sinal de que está tudo meio desarranjado, está tudo meio fora de esquadro na nossa institucionalidade, né? Meio está sendo muito generoso, está sendo irônico, Greg. Estou sendo generoso. É um sistema completamente disfuncional. E essa reunião secreta entre Moraes e Bolsonaro, na casa do Ciro Nogueira, indica que o STF permite conversa entre juiz e parte de uma investigação criminal, exceto se o juiz não for do sistema. Se for Sérgio Moro, aí não pode. Entendeu? Agora, se for um juiz do sistemão, se for um juiz do Supremo Tribunal Federal, aí a conversa pode acontecer até na casa de um político. Quer dizer, as contradições, os argumentos de ocasião usados contra a Lava Jato, eles estão cada vez mais escancarados. Só nós estamos chamando a atenção para isso, da maneira correta, expressando pelo nome, colocando lista de todas essas condutas, para ficar registrado para a posteridade, como foi casuísmo, como foi conveniência. Porque uma coisa é o juiz, eventualmente, falar com uma parte a respeito de questões processuais, a respeito de algo que vai ser apresentado, não vai, etc., sem fabricação, sem manipulação de provas. Outra coisa é o juiz participar de uma articulação política a respeito da temperatura do processo, de, olha, vamos conversar, como se fosse uma audiência de conciliação. Então, assim, Graeb fala com uma certa ironia, claro, e pensando do ponto de vista deles, da narrativa deles, mesmo que interna, mesmo que eles não tragam isso à tona, da possibilidade de isso acontecer por uma boa intenção. Não é boa. Não é boa essa intenção. Não existe boa intenção em juiz conversar com o investigado fora dos autos, fora do ambiente adequado, para tentar fazer uma combinação de como cada um deve se portar diante de um caso que tem condições de gerar uma turbulência política muito grande. Então, olha, vamos baixar, você baixa a temperatura aí, eu baixo a temperatura aqui, vamos fazer um acordão, uma trégua. Olha, não é nada disso que aconteceu na Lava Jato. Então, assim, é muito evidente que os ministros do Supremo Tribunal Federal se arrogam o direito de fazer absolutamente tudo que eles dizem que os outros fazem. E a gente ainda vai ver outros elementos disso nesse caso. Mas o caso dessa reunião, pelo qual a gente começou a análise, é bastante emblemático. Então, assim, não houve o recuo, a ala ideológica do governo foi contra, ali, Braga Neto, Felipe Martins, militares como o próprio Mauro Cid e outros, de que o Bolsonaro baixasse a cabeça. Era uma turma que estava, de fato, estimulando uma postura mais radical do Bolsonaro para atender a sua militância, o segmento do eleitorado mais intervencionista. E o Moraes também, enfim, tinha ali os seus interesses e não fizeram as pazes, né? Não saíram em acordão. Muito bem, qual outro aspecto a gente pode falar? Graeb, em relação, aproveitando aqui com a analogia da Lava Jato, quem deu credibilidade a ataques de delatores à Lava Jato vai dar credibilidade aos ataques de Mauro Cid, a Moraes e à Polícia Federal? Porque esse é outro ponto muito interessante. Emílio Debrecht, vários outros aí,
que fizeram um acordo de delação premiada, depois que mudaram os ventos políticos, depois que o sistemão se voltou contra a força-tarefa, porque, enfim, ela atingiu outros partidos, aí ministros do STF se uniram, vários deles atacaram os investigadores, atacaram os juízes, atacaram o próprio instrumento da delação premiada, ou pelo menos a forma como ele foi usado. E todos esses advogados aí, e um deles está na pauta hoje, eles começaram a legitimar essas narrativas, porque era de interesse deles legitimar. Olha, aconteceu da maneira indevida, foi pressão, foi tortura com os delatores. Agora vem uma narrativa do Mauro Cid, que é alguém de fora desse grupo político. E aí, eles não falam nada, né? Ou eles tentam minimizar, eles tentam relativizar, eles tentam, sei lá. Vamos ver se algum vai chamar de imitão, né? Mas parece que Emílio fez escola, né? Com o caso do Mauro Cid. É óbvio que nós olhamos com muita desconfiança a respeito dos ataques do Mauro Cid a juiz e a investigadores, porque a gente viu o relatório da Polícia Federal em relação àquilo que ele está falando, e já houve testemunhas que confirmam certos relatos que são comprometedores para o Jair Bolsonaro. Então, o ex-comandante da FAB, Carlos Batista, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, confirmaram que o Bolsonaro os consultou sobre um golpe de Estado. Então, isso aconteceu. Então, a gente olha com desconfiança em relação a esse jogo duplo do Mauro Cid. Agora, a gente também aponta desde o começo os abusos do Moraes, a gente aponta a PF do Xandão. Então, há elementos do relato do Mauro Cid, enfim, que já estavam aqui nas nossas análises e que são absolutamente críveis, são plausíveis, muito mais do que Emílio Odebrecht, que deu gargalhadas em depoimento dizendo o tamanho da boca, da voracidade, da sede de propina dos petistas que viraram de jacaré para crocodilo. É muito mais crível o que o Mauro Cid está falando do que o sujeito que estava gargalhando e depois disse que estava sob tortura. Mas quem que esse pessoal do sistemão legitima? São aqueles, né, que são a elite empresarial e política brasileira, que foi descoberta em seus esquemas de suborno. E aí, se esses atacam, tudo bem. Agora, se o Mauro Cid ataca, não, tem que defender o Xandão, tem que defender a PF do Xandão, porque agora é o sistemão junto contra esse grupo político. Então, não é porque esse grupo tem suas manchas que a gente vai, e as suas responsabilidades penais, que a gente vai aliviar para Moraes e PF do Xandão. Então, tudo precisa ser devidamente analisado, né, Greg? Felipe, deixa eu só fazer uma observação sobre a última coisa, só uma observação bem rápida a respeito do encontro do Bolsonaro com o Xandão. O que é que um ministro do STF pode ter a oferecer num encontro desse tipo? Qual é a barganha que ele pode fazer? Eu não vou. Eu vou derrubar a sua ação penal, eu vou derrubar a ação penal contra você. Ele vai barganhar com a lei? Então é isso. Porque as barganhas políticas, em termos abstratos, elas acontecem chegando a um meio termo, né? Vamos dizer assim, de maneira bem abstrata. Não estou descrevendo nada que tenha acontecido na prática. Agora, uma barganha entre um presidente e um juiz, a única coisa que o juiz tem para oferecer é uma leitura esquisita da legislação. Eu vou enterrar o seu processo. É horrível a ideia que esta reunião traz para nós sobre a maneira como a nossa democracia funciona, né? Então, um exemplo da República do Escambo que eu sempre descrevo, né? Exatamente. Agora, diante desta história do Mauro Cid, a Suprema, o STF brasileiro, se vê diante de uma situação que ele cavou para ele próprio. Aí até que demorou um pouco para acontecer. O Supremo brasileiro, durante a Lava Jato, fez um sistemático ataque à imagem dos investigadores. E usou
este ataque sistemático para destruir provas, para anular provas. Exato. A anulação das provas da Odebrecht está calcada, em parte, sobre aquela história de que teve uma quebra na cadeia de custódia, que as provas foram transportadas de direito indevido, né? Mas, na sentença do Dias Toffoli, está calcada na ideia de que todo o processo de leniência está contaminado por intenções políticas, por uma coação mesmo da empresa que estava lá negociando a sua leniência. Bom, se naquela circunstância a coação forçou a anulação das provas, e agora você tem uma circunstância de alegada coação do Mauro Cid, chegaremos às mesmas consequências? Vão só anular a delação do Mauro Cid e manter as provas? Ou terão que anular tudo? Né? O caso, o histórico, conduziria a gente a imaginar que a jurisprudência do STF recomenda que se anule tudo, porque o processo de produção do acordo e de levantamento das provas foi contaminado desde o início por uma coisa que seria inadmissível. Um metafórico revólver encostado na cabeça do Mauro Cid, forçando ele a dizer coisas que ele não viu, coisas que não seriam verdade. Né? Então é isso. Agora está aí o STF... Isso. Provando do próprio veneno. Provando feitiço do próprio contra veneno. O feiticeiro. Virou-se completamente contra o feiticeiro. Veja, eu não estou dizendo que não existam argumentos técnicos, inclusive bons, para você derrubar o contrato. Delação premiada e leniência são uma espécie de contrato entre o Estado que está fazendo a acusação e o réu. Você me conta e eu te dou alguns benefícios. Você vai ficar menos tempo na cadeia, enfim. É um contrato, eles combinam, dentro de certos parâmetros, o que um e outro ganham, como em qualquer outra transação contratual, certo? Então, há bons argumentos técnicos para dizer, a gente derruba o contrato, mas as provas, que inclusive foram corroboradas, como você disse, por documentos, por depoimentos autônomos, que nada tinham a ver com o Mauro Cid, as provas continuam valendo. E aqui, veja só, o mesmo raciocínio poderia ter valido também para Lava Jato. Claro. Se o STF estivesse interessado em preservar as provas. Exatamente. Esse é o ponto, Graeb. Esse é o ponto fundamental. É o interesse na preservação das provas. Quando não há o interesse, qualquer coisa, qualquer ruído, qualquer criminoso que está tentando avacalhar com tudo, é levado em consideração, e aí eles vão criando uma tese esdrúxula a partir da soma de narrativas até gerar uma síntese que é o estado inconstitucional de coisas. Sem brincadeira, para quem não acompanha os documentos oficiais, eles usam essa síntese. Havia um estado inconstitucional de coisas. É perfeitamente possível, estou para escrever um artigo assim, você declarar o estado inconstitucional de coisas nesse caso, nesse inquérito. Olha só, já morreu uma pessoa na cadeia sem ter o seu pedido de relaxamento com recomendação da PGR analisado pelo relator Alexandre de Moraes. Já ficou presa uma pessoa, moradora de rua, durante 11 meses, sendo inocente. Simplesmente foi ver o que estava acontecendo quando passou aquela multidão para invadir e depredar patrimônio público. E o próprio relator, depois de 11 meses, diante de um novo parecer da PGR, votou para inocentá-lo. Depois de 11 meses, não, porque foram 11 meses presos, mas 4 meses com tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. Então, são 15 meses de penalização por algo que a pessoa não fez. O STF está julgando um monte de gente que não tem foro no STF, que não tem foro privilegiado.
O relator é alvo de réus, aparece como alguém que eles queriam prender, ele próprio disse que outros queriam enforcá-lo, etc. Então ele é vítima que decide. Na minuta lá, golpista, que ele aponta, tinha previsão de prisão dele. Então você tem um monte de elementos para declarar o estado inconstitucional de coisas, não pela nossa avaliação, mas pela coerência, se houvesse, do próprio critério utilizado pelo STF contra a Lava Jato. Mas eles são incoerentes, porque eles atuam de acordo com vontade política. Quem atua de acordo com vontade política não segue o mesmo critério para diferentes situações, não atua com base em princípios. A gente entende, sempre entendeu, que determinados ruídos, erros, não sei o que e tal, não são suficientes para você queimar na fogueira todas as provas. Peguem o exemplo assim mais caricato, mais óbvio, mais evidente, sobre o qual ninguém pensa em geral. Operação policial no Rio de Janeiro. Volta e meia dá problema? Todo mundo sabe que dá. Volta e meia morre inocente no fogo cruzado. Volta e meia um policial acaba matando um criminoso mesmo, mas que já estava sob custódia, podia ser levado para a cadeia, mas é executado. Volta e meia você tem uma série de erros, e aí abusos mesmo, abusos com consequências físicas, consequências mortais, inclusive. Isso significa que os criminosos que eram alvos daquela operação têm de ser aliviados e eximidos de responsabilidade porque houve erro, houve abuso na operação? Ninguém nem fala sobre essa hipótese. Você vai aliviar o traficante porque algum policial, no meio de 30 numa operação, fez o diabo lá, policial que talvez seja um bandido de farda, que tem de ser punido. Olha, você bota o policial que cometeu o abuso na cadeia e você bota todos os membros da gangue na cadeia também. Você não acaba com aquele conjunto probatório, com aquela operação, porque houve um erro, porque houve um abuso ali, etc. Mas é isso que, sem, obviamente, qualquer tipo de erro parecido, abuso parecido, é sempre uma tentativa de maximizar, de inflamar e tal, que eles utilizam, eles botam tudo para debaixo do tapete, botam tudo para dentro da lata de lixo. Então agora surgem diversos problemas, inclusive os vazamentos que eles tanto diziam que não podia acontecer de jeito nenhum, acontece. Quer dizer, eles não conseguem controlar uma operação do jeito que eles diziam que a operação deveria ocorrer. Está aí havendo problema da com pau, mas eles não vão falar de jeito nenhum que tudo tem de ser anulado e tal, etc. A menos que haja uma grande pressão da sociedade, uma grande pressão internacional, que eles se sintam emparedados, para usar a palavra que o Gilmar aplicou contra o colega morto, Teori Zavascki. E aí você tem uma reviravolta, inclusive com a atuação do Senado Federal, e agora está tendo iniciativa já parlamentar em relação a isso. Então, repito o que eu venho falando há meses. A fase pós-Lava Jato está sendo muito importante para mostrar a hipocrisia de todas essas pessoas e como eles blindaram por vontade de blindar os políticos que tinham um esqueleto no armário e os empresários que têm todo o poder econômico e que confessaram suborno, né, na maior parte dos casos. Muito bem, tem outros aspectos do áudio do Mauricio que você queira comentar, Greg? Você lembra aí de cabeça? Eu queria juntar uma coisa, um elemento à sua lista aí de situação, de estado de coisas inconstitucional. Cadê o Ministério Público nessa história toda? Você ouviu falar do Ministério Público hoje? Não, ele foi afastado. Sumiu. Sumiu. É a PF do Xandão e acabou. Não... É PF e Xandão. O Ministério Público que deveria estar no meio, conduzindo o inquérito, né, supervisionando esse negócio, foi absolutamente substituído pelo Alexandre de Moraes. Isto é uma anomalia do maior calibre no nosso sistema penal. Ninguém lembra que existe o Goné quando se fala desse processo. Ele foi escanteado, foi chutado pro sótão pelo Alexandre de Moraes. Maluquice completa.
Porque o Gonê, só um parêntese, Greg, porque o Gonê é um homem do Gilmar Mendes, é o ex-sócio do Gilmar no IDP, no Instituto lá, foi colocado pelo Lula por gratidão pelos serviços prestados pelo Gilmar contra a Lava Jato. Então, assim, é alguém com quem o Sistemão, Moraes, Gilmar e tal, conta. Então, assim, esse aqui tá com a gente, tá? Vamos tocando isso aí, ele vem atrás. Deveria estar esperneando, deveria estar reclamando. Pera lá, tem que passar por mim antes, não é assim que acontece. Exatamente. Mas não tá, fica lá, pianinho, deve estar, sei lá, deve ter pra praia, ou para, sei lá, para onde as pessoas vão em Brasília no fim de semana. Vamos fazer churrascos na casa. Deve ser, andar de barco naquele lago, sei lá. Eu não sei, Felipe, eu tenho mais uma coisa importante, que eu considero importante para dizer a respeito desse caso do Cid, mas não sei se a gente vai mostrar mais áudio. Fala agora, o cálice para sempre. Tá bom. Eu acho o seguinte, toda avaliação sobre o processo do Jair Bolsonaro e do grupo, na verdade do grupo do Jair Bolsonaro, né, estará incompleta hoje em dia se não levar em conta a ideia da anistia como um lance estrategicamente importante para eles. Porque eu acho que existe um ceticismo enorme a respeito das chances de que o Bolsonaro se livre no STF. Qualquer coisa que apareça vão matar no peito. O Alexandre de Moraes já deu inúmeros sinais de que não cede, né, diante de episódios como esse, tal, de que não, enfim, ele é aquele touro, né, que põe o alvo na mira e vai em frente. Então, um episódio como esse, que a gente não sabe ainda quem foi que vazou os áudios. O Cid disse que foi em conversas com um amigo, e daí perguntaram, mas que amigo? Esqueci. Tá bom, esqueceu, né? A gente não sabe quem vazou isso. Então, assim, estrategicamente, esse vazamento poderia ter uma função judicial, que me parece que não terá, né? Mesmo que a delação caia, eles vão preservar as provas, mas ele pode ter uma função política muito importante mais à frente. Ele pode servir para reforçar a narrativa de que o Bolsonaro nada mais é do que um perseguido político. E que, portanto, ele e a sua turma teriam direito a uma anistia. E pintar essa narrativa com cores fortes é o único caminho para que se crie dentro do Congresso, se não for nesta legislatura, talvez numa próxima, um número maior ainda de parlamentares de direita, pintar essa narrativa com as cores mais fortes é o jeito de conseguir emplacá-la. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter isso no radar, quando a gente pensa nas razões por que este vídeo pode ter chegado ao público. Pode ter chegado a um veículo de comunicação, a Veja, que fez certo de publicar. Né? Você consegue um material forte como esse, você publica. Não acho que está errado, não. Mas quais são as intenções do vazador, do amigo que fez o negócio virar público? Eu pessoalmente, se tivesse que apostar, acho que hoje o bolsonarismo tem mais o longo prazo de uma estratégia de anistia na cabeça do que o curto prazo de uma vitória judicial. Essa era a minha observação. Não, uma ótima observação. E o Mauro Cid, ele forneceu narrativas ao bolsonarismo. Da mesma forma que os alvos da Lava Jato forneceram narrativas ao lulismo, quando atacaram a Força Tarefa. O Mauro Cid está atacando a Polícia Federal, está atacando o Moraes, está dizendo que é vítima de um abuso, que estão tentando distorcer as falas dele. Ele não entra num aspecto específico. É muito bom o espectador do Papo Antagonista ter claro em mente que o Mauro Cid, por exemplo, nesses áudios, ele não disse assim, olha, inventaram que eu disse que o Jair Bolsonaro foi consultar os comandantes das Forças Armadas. Ele não disse isso.
Ele não desdisse que o Bolsonaro foi consultar os comandantes das Forças Armadas. Agora, obviamente, o bolsonarismo quer aproveitar aquilo que ele disse de uma maneira meio genérica para falar, tá tudo errado, estão cometendo abuso, estão torturando, estão pressionando, etc. Quer dizer, é a tática Lula, é a tática lulista, está sendo repetida pelo bolsonarismo, o que torna os dois grupos mais parecidos no uso desses métodos, né? No uso de métodos comuns, né? É isso que eu estou querendo dizer. Já apontei muitos métodos comuns, agora você tem mais um. É uma tentativa de avacalhar tudo. Pode ser que não consiga no plano imediato, mas pode ser que se forme todo um caldo com médio e longo prazo e que depois, com um cálculo político também do Supremo e do Lula, de que talvez não vale a pena prender o Bolsonaro e tal, eles usem, realmente houve muitos elementos, vamos manter a nossa coerência aqui do que falamos na Lava Jato. É difícil esse cenário, porque você imaginar que Moraes, que essa turma tenha, mesmo que com interesse político, a vontade, a humildade de dar o braço a torcer de alguma forma, eles vão fazer de tudo para parecer que nada foi a culpa deles. Eles vão fazer de tudo para levar até o fim, para reprimir, para incorrer mesmo em todas as contradições. Mas o bolsonarismo vai continuar usando isso para se limpar naquela sujeira que o Mauro Cid está apontando, sem muitas evidências. Tá? As evidências, não é que não haja evidência de abuso, nós estamos aqui apontando os abusos. O que eu estou dizendo é o seguinte, não há evidência de novos abusos nos relatos do Mauro Cid. Há aquilo que a gente sabe, o Moraes faz o que quer, etc. Mas, assim, a PF, por exemplo, está me pressionando, não está querendo levar a minha narrativa e tal, etc. Bom, aí a gente vai ter que ver o filme. Se for divulgado o filme do depoimento do Mauro Cid, a gente vai ver o que ele realmente falou e vai contrastar com o áudio em que ele faz esse desabafo. Inclusive, e certamente pensando que o áudio poderia complicar a situação jurídica do Mauro Cid, a defesa dele, os advogados dele, vieram a público para dizer que foi só um desabafo, que ele não disse nada do que disse na colaboração premiada, etc. Então, a gente está distinguindo aqui o que vale no processo e o que é a articulação política. E, para ilustrar ainda melhor essas comparações que a gente está fazendo, peço para a produção colocar na tela o tweet do Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que fez uma lista com 4 itens e depois uma conclusão. Aí na tela vocês veem os 2 primeiros, do que ele chama de fatos. 1. Alexandre de Moraes e o STF não são competentes para processar e julgar todos esses casos. Nenhum dos investigados tem foro privilegiado. Pois citei isso aqui. 2. Mauro Cid ficou mais de 4 meses preso sem denúncia. A prisão dele foi alongada, abusiva e ilegal. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Todas as prisões preventivas eram acompanhadas de denúncia no prazo legal, no máximo de 40 dias. Falei aqui no começo que as pessoas estavam presas sem denúncia, e citei, inclusive, o exemplo do morador de rua, depois inocentado, que ficou 11 meses preso, sem denúncia, e ainda era inocente. Imagine se a Lava Jato faz algo parecido. 3. Mauro Cid fez delação premiada enquanto estava preso ilegalmente, sem denúncia. Já apontamos isso e está, inclusive, na lista da Cruzoé dos 10 argumentos de ocasião. 4. 80% dos acordos na Lava Jato foram feitos com os colaboradores soltos. As 2 delações premiadas homologadas com Alexandre de Moraes no Supremo, de Mauro Cid e de Rony Lessa é o miliciano do caso Marielle Franco, foram fechadas com réus presos. A taxa de delações feitas com réus presos por Moraes no Supremo é de 100%. Isso é um ponto interessante. A gente tem coloquei isso em artigo essa semana em antagonista.com.br, mas essa observação de que, olha, a taxa de delações feitas com réus presos por Moraes no Supremo é de 100%, ela é tragicômica, né? Então você tem ali uma corte que fala que você fechar a delação com réu preso é tortura, preso, o sujeito entrega até a mãe, e todas aquelas barbaridades que foram ditas. E aí, todas, né, as 2 delações que foram fechadas pelo Moraes foram com réus presos. E aí o Deltan conclui, só volta o print rapidinho para a última frase, o STF acusa a Lava Jato do que ela não fez,
e do que o próprio STF fez. Olha, tudo que o Dallagnol está colocando aí, goste ou não dele, concorde ou não com ele politicamente, que é uma outra coisa, né? Agora está no Partido Novo, tem suas posições, etc. Tudo que ele está falando aí realmente é um histórico de fatos. Ele tem uma postura mais alinhada aí ao bolsonarismo em relação a esse caso. A gente aqui está toda hora lembrando, ao contrário de muita gente alinhada aí ao bolsonarismo, das responsabilidades, da gravidade das condutas desse grupo político. Agora, a gente tem que apontar os fatos a respeito do outro lado. E aqui só tem fatos.